5 ingredientes que você compra com frequência que são um verdadeiro veneno para o corpo. Eles fazem muito mal, provocam várias doenças. Eles estão escondidos em muitos dos alimentos, muitos dos produtos que nós compramos no supermercado. Você precisa saber ler rótulos, saber identificar quais são esses venenos, quais são essas toxinas para não deixar isso entrar na sua casa. Nesse vídeo eu vou explicar para você quais são eles, o porquê que eles fazem tão mal para o organismo, o porquê que de repente você está descobrindo aí que tem uma doença, uma dor crônica, dor de cabeça, e pode ser isso que você está ingerindo todos os dias. Ainda eu preparei um presente que eu vou falar no final desse vídeo para vocês, para você ter isso em mãos, na prática, para você levar para o seu supermercado, para você identificar, porque a maioria deles estão escondidos dentro dos produtos alimentícios. Se você ainda não me conhecia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica integrativa, e aqui no meu canal você aprende a cuidar do seu corpo como um todo e a verdade por trás das doenças, aquela verdade que a indústria farmacêutica, que a indústria alimentícia não quer que você saiba, para que você continue gastando, continue comprando, você continue ficando doente para dar mais ganhos aí para essa indústria global, essa indústria enorme que tá fazendo mal para sua saúde. Aproveita para já se inscrever aqui no meu canal, ativa também o sininho. Assim que você se inscrever, já tem um sininho ali para ativar, para você poder receber os próximos vídeos aqui do meu canal, senão você não é avisado, você perde muita coisa boa por aqui. Bom, gente, durante esses últimos 11 anos da minha vida como médica e nos últimos 5 anos que eu venho praticando também a medicina integrativa, para quem ainda não me conhecia, minha primeira formação foi em cardiologia e depois eu fui praticar a medicina integrativa, a nutrologia, para ajudar os meus pacientes a resolverem a raiz dos problemas e não só passar medicamento, né? E dentro desses anos todos de prática, eu tenho ajudado, tenho tentado orientar, também clarificar para as pessoas o que realmente faz mal na alimentação e o quanto isso impacta, né? Quanto o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, seja através de ingredientes, seja através da pele, de um creme, uma maquiagem, um perfume, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo pode trazer um impacto bom ou ruim, ou pode até mesmo te encurtar a vida, trazer aí um câncer, trazer uma doença cardiovascular ou até mesmo uma doença inflamatória. E não só encurtar a vida, não é só sobre longevidade, é sobre como que você está vivendo hoje. Pode ser que a tontura que você tem, pode ser que o desânimo, a falta de energia, a dor de cabeça que te incomoda todos os dias, as TPMs, a cólica, enfim, todos esses problemas que você está sofrendo pode ser por esse monte de toxinas, esse monte de coisa que você está colocando pro seu corpo todos os dias, que tá literalmente te inflamando e te destruindo por dentro. Então a maioria das pessoas tem dificuldade de decifrar os rótulos, né? A gente pega o rótulo de um alimento e tem ali um monte de nome que parece até um monte de palavrão, né? Eles colocam tantos nomes difíceis, químicos, ingredientes que são assim como uma língua estrangeira pra gente, né? Tornando quase impossível entender realmente o que a gente está colocando pra dentro do nosso corpo. Então se a sua família consome muitos produtos embrulhados, industrializados, enlatados, que estão de alguma forma comprados prontos no supermercado e não mais alimentos naturais, como verduras, legumes, carne e ovos, você precisa entender esse vídeo, você precisa prestar muita atenção no que eu vou explicar pra você aqui. O primeiro ingrediente, gente, que encurta literalmente a vida, que tem feito muito mal para a população, e ele por muitos anos foi até conhecido como o ouro, né? Foi o açúcar, gente. O açúcar já foi moeda de troca. Quando foi descoberto o açúcar, é tão gostoso, né? Lá nos séculos passados, que eles usavam a moeda de troca. Pegavam um potinho de açúcar, trocava por uma coisa que a pessoa estava precisando, por um móvel, por um tijolo, por, enfim, qualquer coisa que ela estivesse precisando. Existia ali uma moeda de troca de tanto valor que tem o açúcar na história. Só que ao longo desses anos a gente viu um padrão de piora das doenças cardiovasculares, piora dos cânceres, né? Mais pessoas tendo essas doenças, né? Antigamente a gente morria por vírus, morria por bactéria ali na década de 40, 50, na época antes de existir antibiótico, né? E aí a gente começou a ter problemas mais sérios relacionados às doenças crônicas. A gente começou a ter problemas cardiovasculares, a gente começou a morrer de consequências da diabetes. O consumo cada vez maior de açúcar vem trazendo inúmeras doenças para as pessoas. E não é só o açúcar de mesa. É isso que eu quero que você aprenda aqui. Não é só deixar de comprar o açúcar refinado, o açúcar mascavo, o açúcar light, seja ele qual nome aí, a indústria alimentícia dá um monte de nome para tentar te enganar. Todos eles são açúcar, tá, gente? Todos eles vão ser metabolizados no corpo e vão se tornar glicose. E glicose em excesso vai parar onde? No fígado.
fígado, triglicerídeo aumenta, daí você fica com o seu triglicerídeo aumentado, você entope mais artérias, você fica com o fígado gorduroso, então excesso de açúcar nunca é bom. Mas além do açúcar natural, o açúcar que vem da cana de açúcar, que faz um mal danado, que tá nos doces, nos bolos, nas balas, chicletes, em tudo quanto é doce que você come aí, ainda existe uma outra glicose, um outro açúcar sintético, que é chamado de xarope de glicose, ou corn syrup. O que a indústria alimentícia fez? Em um certo momento, eles viram assim, opa, o açúcar tá ficando muito caro, produzir cana-de-açúcar, extrair a açúcar da cana-de-açúcar tá ficando muito caro, então vamos aqui inventar um açúcar diferente, que eles chamaram de xarope de glicose. Quando você ouve essa palavra xarope, você acha até que é bom, né? Não é ruim para a saúde. Esse xarope de glicose, que também é chamado de dextrose, maltodextrina, xarope de glucose, corn syrup, eles estão presentes em refrigerantes, bolos industrializados, cereais matinais, até barrinha de cereal pode ter, iogurtes, lasanha, até alimentos salgados, pães, pode ter a maltodextrina para poder fazer uma conservação ou dar mais sabor. Então, gente, a gente precisa olhar essas embalagens e entender, saber ler e se afastar dessas toxinas. Por quê? Porque esse tipo de xarope de glicose, esse tipo de açúcar, ele faz um pico muito rápido na nossa corrente sanguínea. Então, você comeu, por exemplo, lá um bolo industrializado, ele vai pro intestino, vai ser absorvido esse xarope de glicose, essa glicose, e vai fazer um picozão de glicose no seu corpo, um pico de insulina, ou seja, vai desgastar esse sistema todo, vai sobrecarregar o seu pâncreas, sobrecarregar o seu fígado, então todos os órgãos ficam sobrecarregados. O que vem com isso? Diabetes, doença cardiovascular, doença no fígado, guardar isso através de triglicerídeos, você fica aí com o seu exame, tentando cortar a gordura, achando que é a gordura que tá aumentando o triglicerídeo, tentando cortar seu azeite, sua carninha com gordura, e na verdade o problema tá o quê? Tá nesse excesso de alimentos industrializados que você tá comendo com xarope de glicose. Segundo ingrediente que você tem que estar muito atento, amido processado. Amido sintetizado a partir de fontes como milho são utilizados em muitos alimentos ultraprocessados. Esses alimentos que ficam conservados na geladeira 1 ano, 2 anos, aqueles alimentos que você guarda na prateleira, gente, pensa bem, um biscoito, uma bolacha, fica lá na sua prateleira do supermercado e dentro do armário da sua cozinha por 1, 2 anos, gente. Isso não tem como ser saudável, são alimentos ultraprocessados, que a indústria alimentícia coloca um monte de conservante, coloca um monte de coisa pra conservar, pra dar mais sabor, pra te deixar viciado nisso, né? Pra você comprar mais, que esse é o interesse deles, e tá fazendo mal pra tua saúde. Você tá literalmente matando aos poucos você e sua família. Isso é chocante? É chocante. Você tem que mudar da água pro vinho? É um terrorismo nutricional? Não, não é isso que eu quero. Eu quero alertar você, porque o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade verdade vos libertará. A própria Bíblia já fala isso. A gente precisa conhecer a verdade por trás das coisas para evitar problema, para você evitar um câncer, evitar uma diabetes, tá bom? Então, vamos lá. Amido sintetizado, tá? Eles têm um alto índice glicêmico, promove essa elevação rápida também da glicose no sangue, o que pode sobrecarregar pâncreas e também contribuir para a diabetes. E ao contrário dos amidos naturais, que são encontrados nos vegetais, nos tubérculos, né, que a gente come na batata, come na mandioca, nos vegetais, que são fontes também de fibras e nutrientes, os amidos processados, eles não oferecem nenhum valor nutricional, não tem benefício nenhum, só tá te fazendo mal. E como é que você vê isso lá na embalagem de sopas instantâneas, molhos prontos, macarrão instantâneo, salgadinhos, biscoito? Olha o nome disso, amido modificado, amido de milho, né? Bonito, amido de milho, não vai me fazer mal nenhum. Dextrina, hidroxipropil de estarco fosfato, amido acetilado. Então eles botam um monte de nome para te confundir. Então a partir do momento que as pessoas vão conhecendo, vão aos poucos, né, sabendo mais sobre isso e param de comprar essas coisas, eles vão mudando os nomes para tentar te enganar. Terceiro, óleos de sementes processadas, como óleo de soja hidrogenado, óleo de canola refinado, óleo de algodão, óleo de palma, óleo de girassol. Esses óleos, né, que estão na maioria das pessoas. Você olha ali aquele vai comprar lá no supermercado, aquele óleo, um girassol lindo ali na frente, né? O óleo de canola tem uma embalagem também, parece ser super tranquilo, vai fazer bem até para tua saúde. Na verdade, isso está te fazendo muito, muito mal. Por que que esses óleos vegetais refinados fazem tão mal? Quando eles vão passando ali pelo processo de refinamento, porque se você
fosse tomar esse óleo ou fazer um alimento, preparar uma comida com óleo desse não refinado, não desodorizado, você nem toleraria o gosto, porque é terrível. Então, quando a indústria vai lá refinar, desodorizar, fazer todo o processo, eles recebem tanto químico, eles acabam se tornando ricos em ácidos graxos ômega 6, que não é o ômega 3, tá? O ômega 6, que é um ácido graxo pró-inflamatório, que te inflama, que pode promover uma inflamação muito grande. E esse desequilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6 está ligado a muitas doenças crônicas, como artrite, doença cardíaca, infarto, AVC, câncer. Esses óleos também podem até conter resíduos de solventes tóxicos. Você pegaria hoje um solvente, aquele que você usa forte, um thinner. Esses dias eu comprei até aqui para passar na janela, que tinha um pouquinho de tinta e não saía de jeito nenhum. A gente comprou tipo um thinner. Gente, um cheiro terrível que a gente não aguentou ficar dentro do ambiente. Você comeria isso? Você colocaria isso para dentro do seu corpo? Não, né? Então, esses óleos têm solventes muitas vezes usados no processo de extração e também no processo de refinamento. Quarto ingrediente, proteínas refinadas, como a proteína isolada da soja e a caseína A1, que vem do leite, né? O leite mais barato que você compra aí no supermercado, que é rico em A1, que você olha lá, parece até bom para a saúde. Eles colocam ali, tem vitamina D dentro daquele leite, né? Que tem tem cálcio, tem muita coisa boa, mas, gente, o bom, a parte boa não sobressai a parte ruim. A parte ruim é tão tóxica, é tão ruim que não vai te fazer bem, que não vai valer a pena você consumir o leite A1, tá? A caseína A1, por exemplo, é uma proteína do leite que pode causar inflamação e problemas digestivos em muitas pessoas. Mais de 90% das pessoas que nós atendemos têm problemas de intolerância a essa proteína, porque é uma proteína muito grande, é uma macromolécula que o corpo, quando chega lá no intestino, o corpo não sabe o que fazer com isso. O que eu faço com isso? Ela não é bem digerida, vai ficar ali fermentando no intestino, daí começa a te dar gases, começa a te dar problema intestinal, inflamação do intestino, e isso inclusive acarreta problemas inflamatórios, não só do intestino, mas de repente você tá com uma inflamação de vias aéreas, rinite, sinusite de repetição, você começa a ter aquele intestino sempre vazado, né, onde entra muita toxina, daí você começa a ter artrite, você começa a ter Hashimoto, doenças autoimunes relacionadas a esse intestino que está sobrecarregado. E a proteína da soja também pode conter, além de também não ser uma proteína tão boa na digestão do nosso corpo, ele ainda pode conter resíduos como o hexano, que é um solvente tóxico e que ainda nem se sabe qual o efeito que vai causar a longo prazo, porque não conseguiu se ver ainda através de estudos a longo prazo o que isso vai causar. E tem muita gente aí já tendo câncer, que o câncer aumentou tanto nos últimos anos, gente. As pessoas teoricamente melhoraram a alimentação, começaram a comer melhor e piorou os números de câncer, piorou os números de doenças cardiovasculares. As pessoas deixaram de comer a manteiga, começaram a comer a margarina, deixaram de comer um óleo bom, um azeite, um óleo de coco, porque é muito oleoso, a gordura da carne, passaram a comer mais carboidrato, mais massa, mais batata, mais açúcar e piorou as doenças. Então a gente tem que levantar aí um ponto de interrogação em relação a isso. Então você vai encontrar aí essas proteínas refinadas, né, como a proteína isolada da soja, a caseína 1, o glúten, né, o próprio glúten do trigo, a proteína texturizada, a proteína hidrolisada. Então tem vários nomes que você tem que observar. O quinto ingrediente são os conservantes químicos e os aditivos e corantes artificiais, que você tem que prestar atenção também. Eles podem vir com o nome de benzoato de sódio, nitrito de sódio, sulfitos, BHA, butil hidroxianisol. Às vezes eles botam só a sigla BHT, BHA, para você não ficar, né, não entrar aí o alerta, como butil hidroxitolueno. Tolueno é terrível, causa modificação na célula. A célula não sabe o que fazer com isso, ela começa a se modificar e célula modificada pode virar um câncer. Aditivos e corantes como caramelo 4, o azul brilhante FCF, o vermelho 40, enfim, glutamato monossódico também, que é aquele que tem aquele gostinho maravilhoso, muita gente conhece aí, não posso falar marca porque vocês já sabem, depois a indústria alimentícia vem pra cima de mim, mas o glutamato monossódico tem um gostinho maravilhoso, que inclusive lá em casa a gente usava até pra colocar na alimentação, tem um gostinho assim que dá um sabor
maravilhoso na comida. Olhem aí que vocês sabem qual que é esse, tá? É uma marca aí que tem um nome japonês. Você deve saber qual que é. Se souber, escreve aqui embaixo. Doutora Bruna, o ideal então é fazer o quê? O que eu como? Gente, tem muita coisa boa pra comer, tá? No lugar do açúcar a gente pode usar stevia, a gente pode usar talmatina. No lugar dos amidos processados, a gente pode usar amidos bons com vegetais, verduras, legumes, né? Frutas. A gente pode adoçar às vezes as coisas com fruta na nossa alimentação em vez de usar adoçantes artificiais ou até mesmo alimentos já muito adoçados. Aqui em casa, por exemplo, quando eu vou comprar o iogurte, eu não compro iogurte já adoçado, eu compro o iogurte grego sem doce e adoço em casa com a minha stevia. Ou coloco no meio ali uma fruta mais adocicada, uma banana, um morango, enfim. Os óleos vegetais a gente pode substituir aos poucos por azeite de oliva, óleo de coco, banha de porco, a própria gordura da carne, que são mais saudáveis do que essas porcarias, gente. E também as proteínas refinadas, por exemplo, no lugar do leite A1, você pode procurar, se você gosta muito de leite, não consegue viver sem, você pode usar um leite com proteína A2, ou você pode encontrar um leite vegetal, como um leite de amêndoas, um leite de coco, enfim, tem como mudar isso. E eu preparei um presente para vocês, que vocês vão baixar, vou deixar o link aqui para vocês vão baixar o infográfico para você vai imprimir isso na sua casa, vai colocar isso dentro da sua carteira, dentro da sua bolsa. Quando você for no supermercado, você vai ter esse infográfico com todos esses nomes que são escondidos, que estão escondidos aí nos alimentos, nas prateleiras dos supermercados, para você ir olhando ali nas embalagens para ver se tem ou não. E se tiver, você já faça esse alimento o máximo possível da sua casa. Para baixar o infográfico, digite aqui eu quero, e daí você depois clica ali no link para entrar lá no Google Drive e baixar esse infográfico que você vai ter aí no seu dia a dia. Compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue aí ao máximo de amigos seus, parentes, porque esse vídeo é de utilidade pública. Todo mundo precisa saber a verdade por trás dos alimentos para evitar doenças. E me conta aqui embaixo se você já sabia dessas informações e quais desses alimentos você já tirou da sua vida. A gente talvez não vai mudar tudo da água pro vinho, mas se você começar a evitar esses alimentos, você já vai estar fazendo um bem danado para sua família. Isso é bom? Isso é maravilhoso para a saúde sua, da sua família, para que vocês tenham muita vida, uma expectativa de vida muito aumentada, longevidade e vida para todo mundo. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.